Eu, jornalista Padrão Beni, vou entrevistar um homem que já faz parte da história da Paraíba, de uma tradicional família do sertão paraibano, da cidade de Souza. Esse cidadão que eu vou entrevistar é médico. Ele já foi senador da República, líder no Senado do governo, já foi deputado federal, foi secretário de Estado, escritor, presidente de vários partidos. Eu vou começar com essa figura marcante na história da Paraíba, o senador Marcondes Benevides. Marcondes Irã Benevides é uma figura muito conhecida e especial na nossa Paraíba e do Brasil. Reside em Brasília e vai falar tudo o que você quer saber dessa figura aí, uma amada, querida, respeitada Marcondes Irã Benevides Gadelha. Marcondes, tudo bem? Tudo bem, padre. Prazer em entrevistar você mais uma vez. Prazer meu, a honra minha. Você é um ícone da imprensa da Paraíba. Você é meu amigo, eu votei em você. Uma figura muito querida e admirada por todos nós. Depois de Wilson Braga, você falar para você aqui é um privilégio. Depois de Wilson Braga, você é o mais que eu quero bem. Isso aqui é o livro Marcondes Gadelha, o seu primeiro livro. Marcondes Gadelha foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Silvio Santos. Esse livro ele escreveu recentemente, está na praça, e vamos falar sobre o livro e outras coisitas mais da vida de Marcondes Gadelha. Marcondes, que é para você, para o cidadão Marcondes Gadelha, a cidade de Souza, onde você nasceu? Souza, para mim, padre, é o umbigo do universo. Todas as minhas ações são voltadas para Souza e tudo que eu fui na vida foi Souza que me deu. Foi a cidade que me deu régua e compasso. É lá onde está a história da minha família, onde estão os meus amigos, onde estão as minhas origens, onde estão todos os meus sentimentos são ligados a essa querida cidade. E, claro, a minha ação política também foi muito voltada para a melhoria da qualidade de vida daquela população, em retribuição a tudo que a cidade me deu. Você é o homem que tem mais tempo, depois de Zé Amaranto morrer, mais tempo na vida política partidária. Eu queria que você fizesse uma respectiva do seu primeiro ano, o seu primeiro mandato de deputado, em que ano foi, e você acompanhou a história até hoje. Uma retrospectiva. Olha, o meu primeiro mandato começou em 71, fui eleito em 70. Deputado federal. Deputado federal. No auge da ditadura, né? Da ditadura militar, com toda a repressão que você possa imaginar, porque eu era oposição em todos os níveis, oposição a nível estadual, municipal e federal, oposição a todas as ações de governo e, sobretudo, aquelas que agrediam o meu sentimento de justiça, que eram aquelas que agrediam de alguma forma o ser humano, então tortura, prisão sem justificativa, a cassação dos mandatos políticos, o exílio, o banimento das pessoas. Então, isso tudo eu enfrentei, foi um período extremamente delicado. Depois me elegi deputado federal, ainda na esteira dessa luta contra a ditadura militar, na época. Então, fui reeleito em 74, 78, depois eu fui eleito senador da República. 82. 82. E, no Senado eu fui o fato mais importante durante a minha passagem pelo Senado foi exatamente a participação na Assembleia Nacional Constituinte. Então, eu acho que a Constituinte é o grande marco histórico da minha geração. Então, o fato político mais importante dos últimos 50 anos foi a Assembleia Nacional Constituinte, e lá eu fui presidente de comissão temática, fui membro da comissão de sistematização, que exatamente recebia todas as informações das comissões temáticas e montava o texto da Constituição. Foi um período muito fecundo, muito importante na minha vida pública. E o senhor também foi líder do governo Sarney, né? Fui líder do governo Sarney, sim. Fui líder do governo Sarney. Fui presidente de partido, de vários partidos, como você bem disse, fui presidente do Partido Social Cristão. Fui candidato a governador da Paraíba, nesse meio tempo, em 86. Meu adversário era o professor Tarcísio Buriti, que foi uma campanha muito reída, uma campanha muito difícil, porque eu entrei assim na 1/10 hora. O nosso candidato, que era o Zé Carlos da Silva Júnior, renunciou faltando 100 dias para a campanha, eu entrei mas consegui, de qualquer forma, ter um desempenho que eu considero amplamente satisfatório.
E depois disso, fui candidato a vice-presidente da República com o Silvio Santos, fomos impugnados. Agora, se você me perguntar marcos assim políticos, eu diria, primeiro essa ação pela restauração da ordem constitucional do Brasil, do Estado de Direito, das liberdades cívicas, o respeito aos direitos humanos. Essa foi a parte capital por onde eu iniciei a vida pública. Depois disso, nós tivemos a Assembleia Constituinte, e depois, em concreto, a luta pela transposição de águas do Rio São Francisco, me ocupou uma boa parte das minhas preocupações. E, de um modo geral, hoje, quando eu olho para trás, é a sensação de dever cumprido e de ter correspondido às melhores expectativas que, desde a origem, me acumularam. Marcondes, hoje você é o homem que mais conhece a transposição de São Francisco, que mais estudou, que teve em cada passo da transposição. Ela morreu? Ela não chega água no Ceará? Não, que morreu, pai. A Constituição, a transposição está começando agora. O efeito dela. Nós temos uma história, uma luta, que é uma epopeia, é uma saga, a luta pela realização e pela execução da obra da transposição. Mas os seus efeitos começam agora, já começaram. Então, nós vamos ter uma agricultura moderna, uma agricultura competitiva, uma agricultura que vai dar condição aos estados do Nordeste setentrional de se valerem de algumas vantagens comparativas e agora utilizando novas tecnologias com a energia solar e você tendo água em abundância, que nós providenciamos pela transposição, então você vai ter coisas surpreendentes. Agora mesmo em Sousa está sendo produzido vinho de qualidade. Então você tem 4 cepas. Como é que pode botar uma vinícola na cidade de Sousa? Mas é coisa elementar. Você olha para Petrolina, a mesma condição climática, edafoclimática de Sousa. Clima, temperatura, qualidade do solo, e a água? A mesma coisa. E a água, só que eles tinham água em abundância e nós nunca tivemos. Agora temos água à vontade. E é por isso, foi exatamente a transposição que propiciou esse fato. Então você vai ter, hoje tem 4 cepas de vinho sendo trabalhadas lá em Sousa, Malbec, acho que Cabernet Sauvignon, creio que Carmener, se não me engano, e Taná, eu acho que essas uvas estão sendo trabalhadas. É por gotejamento a aguação dessas uvas? É por gotejamento. Por gotejamento. Senhoras e senhores, mas só mais um detalhe, padre. É que não é só em Sousa que está acontecendo isso, não. Eu estive em Cabaceiras, eu estive em São Domingos do Cariri, e você vê uma empolgação lá, as pessoas estão trabalhando já com água da transposição, e a mudança é extraordinária. E tudo isso... Pela transposição. Senhoras e senhores, estamos conversando com Marcondes Gadelha. Marcondes Gadelha foi senador da República, foi deputado federal, teve um descargo na Paraíba. Eu vou fazer a pergunta do senhor. Qual a fórmula, qual o efeito, por que a longevidade da família Gadelha é tão grande na política da Paraíba? Eu acho que justifica por 2 elementos: espírito público e trabalho árduo. A minha família está na política há mais de 100 anos lá em Sousa. Então, isso vem dos nossos bisavós. Seu pai foi deputado? Meu pai foi deputado. Estadual ou federal? Deputado federal. Era o velho Zé Gadelha da usina. Foi deputado federal e foi vereador também em Sousa. Agora, meu tio Lelela, Antônio Gadelha, foi deputado federal muitos mandatos. Irmãos meus todos passaram pela política. Paulo Gadelha foi deputado estadual várias vezes. Doca Gadelha foi deputado estadual também. O Salomão, prefeito de Sousa. O Buerga foi candidato a prefeito lá da cidade. Enfim, há uma participação muito... Renato Gadelha foi deputado estadual também. Então, há uma participação muito intensa. E a explicação que eu vejo é essa. Primeiro, esse trabalho duro, que é o sedimento da vida da família no sertão e na Paraíba toda. Estamos hoje em Campina Grande com boas manifestações lá de realizações extraordinárias conduzidas por irmãos meus, no caso Buega, na FIEP, Dalton
na área da educação e na área de saúde, Renato na área de saúde. Enfim, temos tido uma participação muito intensa em favor do desenvolvimento da Paraíba e, além disso, tudo isso exercido com espírito público, sem maiores propósitos que não esse de melhorar a qualidade de vida das pessoas e abrir oportunidade para todos. Hoje o senhor é presidente do Podemos, o partido Podemos. O Podemos está na base do governo Lula? O Podemos tem tido uma atitude assim de interesse mais nas propostas, independente de quem esteja no poder. Então, o Podemos não tem uma posição definida, pró-governo, contra-governo, em cima de tese. O que for melhor para o bem público, para o bem coletivo, o Podemos estará assinando embaixo. Na Paraíba, onde o senhor é o presidente, o Podemos está na base do governo de João Azevedo e também está na base do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena? Não, nem uma coisa nem outra. O Podemos tem essa atitude também, um tanto resguardada em relação ao governo do Estado, mas nós estamos mais preocupados em conduzir as nossas propostas. É por isso que nós estamos, inclusive, lançando candidato a prefeito de Campina Grande, de João Pessoa. Quem é o candidato a prefeito pelo Podemos em João Pessoa? Em João Pessoa é o deputado Rui Carneiro, que tem uma experiência de vida pública muito sólida, muito forte, uma história bonita, já foi candidato a prefeito e chegou muito próximo de se eleger. Eu acredito que se ele tivesse ido para o segundo turno, com toda certeza, a chance dele seria muito grande. E eu acho que, nesse momento, a candidatura dele se consolida cada vez mais, está muito forte, com uma aceitação muito grande. Ele escolheu uma temática relevante, de grande interesse, que está focada, sobretudo, na questão da saúde pública. E eu acho que o Rui é um candidato que tem tudo para chegar lá e ir para as cabeças. Eu queria falar uma avaliação do senhor, sobre o senhor que conhece tão bem a política brasileira e internacional, é a avaliação do governo Lula. Eu acho que Lula tem tudo para dar certo. Ele tem uma experiência já consolidada, já foi presidente da República 2 vezes, e ele está com uma equipe muito bem constituída, muito bem montada. Eu gosto muito desse ministro da Economia, o Haddad, está surpreendendo. E ele está realizando algumas coisas que nós esperávamos, que era a ampliação do sistema de consumo no Brasil, pela distribuição de renda. Todos esses benefícios públicos, essa abertura para a incorporação de mais pessoas ao mercado consumidor, tem um resultado extraordinário no crescimento do PIB, puxa a produção e acredito que a nossa perspectiva de inserção também no mercado, no cenário internacional é muito forte. O Brasil sai de um período obscuro, de um período de esquecimento assim, na cena nacional, e vem com ênfase, vem com toda a força. Eu estou acreditando, padre, piamente, que nós vamos ter bons resultados com esse governo Luiz Inácio Lula da Silva. Souza, sua cidade de Souza, o seu partido, Podemos, e a família tem candidato a prefeito em Souza ano que vem? Olha, nesse momento, lá em Souza, há 3 candidaturas que estão disputando muito bem pelo lado da oposição à prefeitura. André é do MDB, né? André é do MDB, mas, de qualquer forma, tem um vínculo muito estreito com a gente, além do vínculo familiar, a história política dele toda ligada a gente. Nós temos também um candidato que está despontando muito bem lá, que é o Gilberto Sarmento, que sempre foi mais ligado ao ex-prefeito João Estrela, mas tem se revelado um administrador competente. A passagem dele pelo hospital regional foi muito fecunda, foi muito construtiva. Do Gilbertão. Do Gilbertão. Foi muito importante, ele está tendo uma aceitação muito grande. E tem o Lafayette, José Lafayette, que é filho de Salomão, que foi um prefeito que marcou época na história de Souza, o Salomão, e a população projeta em Lafayette uma expectativa de que ele possa, de alguma forma, restabelecer aquele clima
de criatividade que aconteceu no governo Salomão, quando ele foi prefeito de Souza. O senhor tem uma história bonita na vida política brasileira. O senhor pensa em continuar político ou vai se dedicar à literatura? Já que o senhor tem um livro escrito, está aqui o livro que o senhor escreveu, é sobre quando o senhor foi candidato a vice-presidente da República ao lado de Silvio Santos. O senhor pensa em escrever mais livros, senador? Padre, a política, você sabe, a gente não deixa nunca. A política está entranhada, está na massa do sangue, não sai nunca. É uma cachaça que a gente traga com muito prazer. Mas, ultimamente, eu venho me dedicando à literatura. Como você mostrou aqui, tem esse livro já escrito, já produzido, mas eu tenho mais. Nesse momento, tenho 3 livros já na cabeça. Quais são? Eu parei um pouco por problema de saúde que eu tive agora recentemente. Acabei sendo hospitalizado, sofri uma intervenção cirúrgica no coração, um procedimento que chama TAV, que é o implante transcatéter de válvula aórtica. E isso paralisou um pouco e agora estou retomando. Então, eu tenho 3 livros na cabeça. O primeiro, que vai sair rapidamente, que é sobre a história da transposição. Ninguém no Brasil pôde escrever melhor do que o senhor, que conhece bem. É uma história bonita, realmente, uma história que levou muito tempo e me absorveu intensamente. E eu me recordo sempre de tudo isso com muita emoção, e sobretudo agora vendo a água chegando e a esperança podendo ser colhida na palma da mão. Então, eu vou escrever a história da transposição e esse livro vai sair rapidamente. O outro é uma história de relação minha com figuras do poder nacional e internacional. Então, são 20 histórias que eu estou mostrando. Que o senhor viveu. Que eu vivi com o presidente Kennedy, Estados Unidos, com Fidel Castro, com Mitterrand, com João Figueiredo, com Celso Furtado, com Ariano Suassuna, com essas figuras assim. Estão na história, estão na história. Então, são histórias curtas, mas que vão compor umas 20 histórias, mais ou menos. E eu vou ter muito prazer em contar essas histórias. E a última já é um livro assim, mais de indagação filosófica, que já tem um título, por sinal. Qual o título? O título é A Terceira Belle Époque, ou O Futuro da Felicidade. O que é isso? Eu costumo dizer que a humanidade passou por 2 períodos felizes, que chama de Belle Époque. Belle Époque. Em francês. Então, a primeira Belle Époque foi no final do século XIX, quando havia um otimismo muito grande com as novas ciências, com o desenvolvimento da cultura, e isso tudo terminou em 1914 com a Primeira Guerra Mundial e prosseguiu com a gripe espanhola, que era a Covid daquele tempo. Então, depois disso aí vem um período de infelicidade para a humanidade, que vai da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial. Aí você passa pelo crack da Bolsa de Nova York, momentos marcantes para a humanidade. Pois é. Então, esse é um período de infelicidade muito grande. E aí, nos anos 50, vem a segunda Belle Époque, que é a retomada do desenvolvimento, do entusiasmo. Passa pela Guerra Fria? Passa pela Guerra Fria também. Passa pela Guerra Fria. E aí, então, vem agora esse período de felicidade da humanidade, que começou nos anos 50, sofreu um baque muito grande com a Covid, agora no mundo todo. E agora nós vamos entrar no que eu chamo a Terceira Belle Époque. Isso gera um novo conceito de felicidade, porque entra na história as novas tecnologias que vão plasmar um estilo de vida e novas expectativas inteiramente originais daqui para frente. Então, é um livro mais complicado, mais de indagação filosófica, mas eu vou me envolver com isso intensamente. Uma mensagem do senhor para os políticos jovens, a geração nova que está aí pensando em ricar, em se dar bem no primeiro mandato. O senhor que já tem quase 50 anos de vida pública. Olha, 50 anos de vida pública. Eu acho que a história política recente ela pode ser dividida em 2 etapas, antes e depois da Constituinte. Até a Constituinte, as pessoas se orientavam
pelo altruísmo, pelo espírito público, pela abnegação. Não havia essa preocupação de levar vantagem em absolutamente nada. Infelizmente, quando veio a retomada democrática, quando veio a reintrodução do Estado de Direito, então a política sofreu uma guinada inexplicável. As pessoas passaram a se orientar muito mais pela a ideia de levar vantagem, e eu acho que está na hora de rever esses conceitos, e se você me pede para dar algum conselho ou alguma experiência que a vida tenha me legado, eu acho que é voltar às origens, tudo que informou a vida pública nesse país e que está baseado exatamente no interesse pelo bem coletivo, no interesse pelo social, e desprendimento, porque, afinal de contas, a política é uma espécie de sacerdócio, queira ou não queira, a história já é um pouco repetida, isso aí, mas é um sacerdócio e as pessoas têm que se dedicar com absoluta isenção e pureza de espírito. Senador, muito obrigado, parabéns. A saúde em ordem agora, depois da cirurgia. Inteiro o coração tinindo, de novo, batendo feito tiri na lata. Tá, ok. Obrigado, muito obrigado, senador Marcondes Gadelha.